Certamente você já ouviu falar em Exu, Ogum, Oxum, Iemanjá ou na palavra Axé, certo? São nomes tão populares na religiosidade, na cultura brasileiras, mas que, na maioria das vezes, são distorcidos do seu verdadeiro significado. Devido aos séculos de escravidão em nosso país, muito do que veio da cultura africana passou a ser incompreendido, demonizado ou marginalizado por grande parte da sociedade. Você pode até não gostar, mas precisa respeitar e, para isso, precisa entender. A repórter Liv Costa conversou com alguém que sabe explicar tudo, sem rodeios. Vamos ver. O Brasil é conhecido pela pluralidade cultural e possui diversidade religiosa, mas apresenta intolerância no âmbito das religiões de matriz africana. Para a ialorixá e historiadora Watusi, o motivo para tanto preconceito tem nome: racismo. Ficou largamente conhecido como preconceito religioso ou discriminação religiosa, mas é racismo. Isso não é novo, isso não é de agora. A estrutura brasileira é baseada sobre a discriminação racial. O Brasil é construído dentro dessa lógica. A perseguição à religião de matriz africana hoje, ela é a continuidade da perseguição das religiões de matrizes africanas no começo do Brasil. E isso se mantém para que a cultura preta esteja mantida num lugar de controle. Apesar de acreditarem nas mesmas coisas, a Umbanda e o Candomblé são diferentes. A Umbanda é marcada pela forte crença no catolicismo e espiritismo. É uma junção com a cultura brasileira. Já o Candomblé é uma religião que foi trazida pelos africanos escravizados e segue com as tradições intactas. As religiões de matriz africana, elas são todas as manifestações culturais religiosas dos povos africanos no Brasil. O candomblé é a reconstrução dos cultos, da cultura, da tradição e dos valores civilizacionais africanos na diáspora brasileira. Os rituais são cheios de músicas, com o uso de instrumentos de percussão, principalmente tambores, cânticos, danças e oferendas aos orixás. Os orixás, eles são divindades africanas. Eles são encantados, são manifestações da natureza e que se personalizam, vamos dizer assim, e passam a ser cultuados. É uma coisa incomum das religiões consideradas pagãs ou não cristãs, o culto à natureza. Vamos às ruas saber o que o povo sabe sobre as religiões de matriz africana. Na minha avaliação, ela é muito próxima como qualquer outra religião, né? Mudou-se o nome de alguns santos e tal, mas que é mais uma religião. Como todas, tem lá suas características, mas tudo bem, é mais uma religião, como tantas que tem aqui no país. Eu acho importante a gente saber, né, a cultura ainda que tem no nosso país. É meu berço, né? Eu nasci dentro da Umbanda, fui nascida e criada, e nem conheço as outras religiões assim a fundo. E para mim é uma religião como outra qualquer, que cultua de forma diferente e tem os seus orixás e tem os seus santos e, né, foi sincretizado. É isso. O dia a dia de quem escolheu seguir uma religião de matriz africana é de luta. Em alguns casos, traz traumas irreparáveis devido ao preconceito. Watusi já foi atacada enquanto caminhava na rua em 2016. Uma pessoa passou na rua de carro, me atirou um objeto e gritou, né, pela janela que eu era macumbeira. Não me machuquei, mas na época foi muito chocante, porque eu me senti vulnerável. Fiquei pensando que se ele quisesse, por exemplo, ter me dado um tiro, ele tinha feito. E eu estava vulnerável e eu não tinha como reagir. Segundo dados do Disque 100, a central que recebe casos de violação de direitos humanos, até o final de 2019, mais de 70% dos casos de intolerância religiosa eram relacionadas às religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, sendo na maioria dos casos envolvendo agressões físicas e destruição dos terreiros religiosos.